Eu estou a fazer entrevistas para o Mais Ribatejo, pessoas que viveram a Revolução de Abril de 1974. O Guilherme Carreira tem 72 anos, está reformado agora, trabalhou no Café Central, era uma figura muito conhecida e muito querida aqui da cidade, trabalhou no Café Central durante 40 anos, 40 anos. até o Café Central se fechar. Sim, primeiro fui para o hotel, eu fui para lá com 11 anos, saí de lá com 51. Quando se dá o 25 de Abril, há 50 anos, o Guilherme era enfermeiro aqui na Escola Prática de Cavalaria e vai na coluna do Salgueiro Maia até Lisboa até e Lisboa. acompanhou todo. Como é que foi? Acompanhei todo o processo, pouco mais ou menos. Como é que foi isso? Como é que isso aconteceu? Foi... É um daqueles homens que está na parada? Não, Como é que não. conta lá? Eu vou contar assim. O nosso capitão Salgueiro Maia dizia que todos foram voluntários. Não é verdade, eu não fui voluntário. Eu não dormia na caserna, dormia na enfermaria. E quando me foram chamar à enfermaria, me disseram que eu tinha que arranjar 2 ambulâncias para irmos sair, nem sequer me disseram para onde é que íamos. Era normal aqui na escola, de vez em quando saíamos para semanas de campo ou íamos 2 ou 3 dias aí para umas aldeias para próximos fazer exercícios. A ambulância ia sempre, como é lógico, e eu não perguntei onde íamos, eu só disse que não havia 2 enfermeiros, que só havia um, que era eu, e disseram-me, então vais e mais uma queres. E eu disse, então, mas a enfermaria fica sozinha. Não há problema. Tens que ir, vais requisitar a ambulância, vais fazer as coisas normais que se faziam. Fui requisitar a ambulância e juntei-me na parada às outras forças. Portanto, eu não assisti na parada à palestra do Salgueiro Maia, a dizer para onde é que íamos. O estado a que isto chegou, não é? E quem é que queria ir e quem é que não queria ir. Eu fui voluntário à força, como se costuma dizer, mas com muita honra. Com muita honra que fui. Como é que foi o caminho até Lisboa? O caminho foi Era para a Estrada Nacional número 3? foi sereno. Eu lembro-me perfeitamente que daqui até à entrada da autoestrada de Vila Franca só passámos por 2 carros. Uma caminhoneta carregada de naves e um carro. Mas há uma história. Eu fiz isto tudo quando saímos, que virámos para o lado de Lisboa, o que não era normal. O condutor da ambulância, que era açoriano, disse-me assim, então, ó enfermeiro, sabes para onde é que vamos? Não, pá, vamos ir para um sítio qualquer para passar 2 ou 3 dias. Não, vamos para um golpe de Estado em Lisboa. E eu disse-lhe assim, tu deves ser, mas é maluco. Um golpe de Estado em Lisboa. Porque ele ouviu a conversa e eu não tinha ouvido. Mas eu não acreditei. Quer dizer, depois quando comecei a entrar em Lisboa, digo assim, comecei a ver polícia de choque, de um lado e do outro, da avenida da Fontes Pereira de Melo e depois da avenida da Liberdade, da avenida, sim, da Liberdade. Vi que realmente havia ali qualquer coisa, não é? Mas, de princípio, como eu não sabia, não tinha vindo à parada, não sabia, eu nem sequer levei rações de combate, passei fome de rabo, porque todos os outros levaram rações de combate, eu não levei, porque pensei que ia para o campo. E quando chegámos ao Campo Grande, vejo um tipo parado, encostado a um mini, a fazer assim. Viemos a saber depois que era o hotel que estava ali a ver as tropas a passar. Pronto, chegámos ao Terreiro do Paço, os carros foram postos em vários sítios, a minha ambulância ficou mesmo ao pé da estátua do Dom José. A ambulância ficou aí, eu fiquei na ambulância, pronto, eu não posso sair da ambulância, tenho que estar ali sempre. Por volta das 11 horas, 10h30, quando o Brigadeiro Junqueira dos Reis mandou lá 2 tiros para o ar ou 3, daí um bocado aparece um jornalista que eu sabia, já na altura sabia que era o Adelino Gomes. O Adelino Gomes chegou lá e perguntou-me assim, então, ó senhor enfermeiro,
há alguns feridos. E eu disse, não há feridos nenhums, pelo menos se há aqui não chegou nenhum. Ninguém me chamou, é porque não há feridos. E ele disse-me assim, pois, aquele tipo de brigadeiro não é que o movimento das Forças Armadas que já ganhou isto. E eu perguntei-lhe, o movimento das Forças Armadas, isso é o quê? Aí é que eu via realmente onde é que estava. Estava a assistir àquilo tudo, mas sem saber o que é que se passava. Estava ali parado na ambulância, não sabia nada. A partir daí é que eu via realmente que estávamos numa revolução. Foi aí é que eu soube que estava numa revolução. Foi o Adelino Gomes que me disse. E ainda ontem conversei isso com ele. Aí é que eu soube. Pronto, e depois, o que é que se Vocês dali depois resolvem ali a situação e sobem A situação resolveu-se, fomos para o Carmo, para o Carmo. para o quartel do Carmo. Portanto, do Terreiro do Paço até ao Carmo foi complicado lá chegar, porque havia milhares de pessoas atrás Na da rua. gente. Atrás da gente, e alguns em cima dos carros. Atrás da gente. Chegámos ao Reci, havia também, ao Reci, sim, havia também uma força, acho que era uns militares da Amadora, que depois se renderam, que vieram para a coluna. Um dos capitães dessa força não ficou operacional, ficou comigo na ambulância todo o tempo depois que demorou aquilo no Carmo, ele esteve sempre comigo na ambulância. Não ficou operacional, o Maia não lhe deu nada para ele fazer e ele ficou ali. E chegámos ao Carmo, foi difícil ali, aí é que foi mesmo difícil estacionar os carros onde eles queriam, porque eu nunca tinha visto tanta gente. O povo estava todo na rua. Tudo. A ambulância foi estacionada numa rua, mesmo, que dá mesmo para a frente da entrada do quartel do Carmo. Havia o edifício da República que fazia esquina, aquilo era uma rua que eu não sei o nome da rua, e ainda há pouco tempo lá tive. Eu não sei o nome da rua e depois sei que lá em cima havia o Teatro Dom Luís, acho que é o Dom Luís que há ali. A ambulância ficou ali, estive ali parado o tempo praticamente todo, até que depois tive que às 4 horas ou às 3 e tal, quando a PIDE fez fogo sobre... A primeira vez que fez fogo, porque a PIDE... Na sede da PIDE... Na António Maria Cardoso, que é perto. Que é ali perto. É bastante perto. E eles, os PIDs da janela atiraram sobre os populares que estavam cá em baixo. Os PIDs atiraram sobre os populares. Eu fui chamado, fui à ambulância. E morreram pessoas. Morreram mais à tarde. Ali naquela situação não houve mortes, houve feridos. Não houve mortes, pelo menos que eu E o sei. Guilherme é que os teve de socorrer. Eu levei 3 feridos para o Hospital da Estrela. E houve outro ferido que não quis ir, que eu depois vim a calcular pelas histórias que ouvi ao Fernando Pereira, que foi o Fernando Pereira, que era um miúdo, que tinha 15 anos, e ele não quis ir na ambulância, não quis ir numa coisa do Exército, porque ia para o Hospital da Estrela. Perguntou-me onde é que ia, eu disse-me para o Hospital da Estrela. Eu disse, mas eu não vou, eu vou de táxi. Depois ele arranjou uma coisa qualquer, e depois numa história que houve aqui em Santarém, quando ele veio aqui tocar numa noite do 25 de Abril, ele estava a falar essa história com o Boita Flores, estava a dizer que tinha sido ferido no dia 25 de Abril, e eu disse, espera lá, mas foi ferido, foi levado para o hospital numa ambulância da tropa. Não quis ir, portanto fiquei a saber que era ele que, em princípio, foi ele. Fui lá, lembro perfeitamente que eles mandaram-me ir ao Hospital da Estrela, mas que ainda todo o perímetro do quartel do Carmo estava cercado por GNR. Que teve cercado por GNR o tempo quase todo. Houve um helicóptero que andou lá em cima há muito tempo que diziam que era um helicanhão, e eu cá aflito se aquilo mandava bombas cá para baixo, não mandava. E eu cheguei à saída, eu não sabia onde estava para ir para o Hospital da Estrela. E quando saí, estava um capitão da GNR, eu perguntei ao capitão da GNR se podia passar, ele disse, podes. Já agora indica-me o caminho para o Hospital da Estrela. Ele disse, desces esta rua aqui assim, mas chegas lá embaixo ao Reci. E eu, pronto, a partir daí eu sei. Eu só não sabia onde é que estava. Aquelas ruazinhas ali. Fui, levei os feridos, voltei, cheguei à porta da guerra, como costuma dizer, perguntei ao seu capitão se podia entrar, entrei outra vez, fui para o meu lugar,
tudo operacional. E tivemos lá até nos virmos embora. Antes disso, antes de nos virmos embora, havia um capitão, eu não sei se ele era capitão, se era major, já não tenho bem ideia, eu acho que ele era major, que era o major, o seu nome dele era Velasquez, que era, segundo me pareceu e segundo eu, ele foi era o elo de ligação entre o Quartel do Carmo e o capitão Salgueiro Maia. Ele dizia coisas para eles dizerem lá dentro, ele vinha cá fora. Houve uma altura que ele já não entrou lá para dentro, que já não o deixaram entrar lá para dentro, e ele ficou. E então foi para o pé de mim para a ambulância. Para o pé de mim para a ambulância. Nessa altura, aquilo estava praticamente ganho, já tinha sido no fim dos tiros que o Salgueiro Maia deu. Não sei se o Marcelo Caetano já se tinha rendido, acho que ainda não se tinha rendido, e ainda estava lá dentro, mas aquilo, as pessoas nessa altura já pediam a cabeça de toda a gente. E guerra no ultramar nunca mais, nem mais um militar para Angola, e viva a liberdade, e viva os militares, e viva não sei o quê, pronto. E aperceberam-se que estava um capitão dentro da ambulância. Um capitão ou major, eu não tenho certeza o que é que ele era. Dentro da ambulância começaram a ver que ele era da GNR. Ora, a GNR nesse dia era o inimigo. Começaram a bater na ambulância e ele veio ter comigo e disse: oh, tens que dizer aí a alguém que me tire daqui, porque daqui a bocado eles vêm aqui, lincham-me a mim, mas também te lincham a ti. E eu fui, eles foram-no buscar, não houve problema nenhum, ninguém fez mal ao homem, mas aquilo teve a dar ali assim. Entretanto, acabou. Entretanto, não acabou nada. Quando o capitão Salgueiro Maia deu ordem de abrir fogo, eu pensei que toda a gente, que ia ali haver centenas de mortes. Quando eu vi os militares deitarem-se nos passeios, com as espingardas apontadas para o Quartel do Carmo, e milhares de civis a andar de um lado para o outro. Em cima das árvores e por todo o lado? Em cima das árvores, não, na rua, nos passeios, misturados com as tropas. Portanto, se houvesse ali uma troca de tiros, morriam ali muitas pessoas. Morria ali muita gente. Era um banho de sangue. E então, quando ele começou aos tiros, a primeira vez que ele deu tiros ao Quartel do Carmo, disse ao capitão: eu vou aqui para a escada acima. Aquilo era um quinto andar, aquilo tinha umas escadas de pedra grandes. Fui andando, por aí acima, cheguei lá acima. Os prédios em frente eram um bocadinho mais baixos e vi civis armados. Eu disse: que é que serão? Eu pensei que aqueles civis eram do inimigo, não eram. Aqueles civis eram atiradores eram atiradores da coluna. Não eram da coluna, mas eram das forças. Eu vi-os lá e disse: isto está pior que aquilo que eu pensava. Entretanto, estou ali, vem uma senhora à porta e diz assim: então aos tiros você está com medo, um bocadito. Então, não quero tomar um chazinho. Eu quero. Então não quero. Ainda por cima não tinha rações de combate. Eu estava em jejum, eram 5 da tarde ou 4, eu estava em jejum, então não quero. Um chazinho, umas bolachinhas de água e sal. E ela disse-me assim, eu nunca me esqueço disto, ela disse-me assim, uma velhota tinha 87 anos. Estivemos a conversar e ela viu que eu não estava à vontade e disse: você está com medo? Que tens medo? Ando aí aos tiros, daqui a bocado acontece uma coisa qualquer. Não tenho medo. Que hoje vai ser o dia mais feliz da nossa vida, disse a mulherzinha. Ela é que disse isso? Ela é que me disse isso. Eu digo assim: sim senhor, e foi. E foi. Um ano depois, do 25 de Abril, um ano e tal depois, fui a Lisboa, de propósito para ir lá ver se visitava a senhora. Já tinha falecido, já lá não estava a senhora, já não conseguia. Até para lhe agradecer, porque aquele chazinho veio mesmo a calhar, não é? Veio mesmo a calhar, um chazinho com bolachas de água e sal. Por acaso foi do melhor. O capitão não quis ir, quis ficar lá no posto dele lá embaixo, eu fui por aí acima. Eu, como não andava armado, eu tinha a arma metida estava na ambulância de baixo, porque eu já não, quando fui à caserna, já não havia G3. E deram uma pistola metralhadora, uma FBP, que não era nada de... Não era, já era uma coisa confiante. antiquada na altura. Era antiquada e não era de confiante. E ele disse-me que, não ponhas carregador nisso, não faças nada disso, porque isso se cair, isso se dispara logo.
E eu não Não era de pus- confiança mesmo? Não, metia debaixo da... Eu, como não precisava daquilo... Você era enfermeiro, estava lá era para outro... enfermeiro, não tinha... Pronto, mas éramos Sim, obrigados a levar água. claro. Contrariamente àquilo que a PIDE veio dizer depois, o Cardoso e mais não sei o quê, não, eles nem iam armados, nem iam nada. Então porquê é que eles não foram lá? Íamos armados, toda a gente. Tanto que íamos armados que eu, quando cheguei à minha arrecadação já não havia armas. Toda a gente, mesmo eu que era enfermeiro, levava uma arma, íamos armados, e levávamos balas, toda a gente levava balas. Agora, eles estavam acostumados. A ambulância seguia no fim da coluna? A ambulância, não, no fim. Não, a ambulância, quando fomos para o Carmo, a ambulância ia no meio da coluna, um pouco mais ou menos. Quando saímos do Carmo, a saída foi desordenada, a saída não foi em coluna, porque deram ordens à gente, quando saímos do Carmo, para cada um tomar o seu caminho, porque o povo era tanto que não havia hipótese de ninguém passar. E então cada um foi para o seu caminho. Disseram que o ponto de encontro era na Pontinha. Eu não sabia onde era a Pontinha. Andei lá por meio de Lisboa sem saber onde é que andava a ver, a tentar safar-me. Quando vi uma rua conhecida, disse assim, espera lá, isto vai ter a autoestrada. Fui ter a autoestrada. Digo assim, eu vou para Santarém, sei lá onde é que é a Pontinha, agora ando aqui o resto do dia, eu vou para Santarém. O maqueiro, que era madeirense, dizia-me assim, mas eles diziam para a gente ir à Pontinha, está bem, tu sabes onde é a Pontinha. O chofer era açoriano. Ele era madeirense, e eu não sabia onde era, eu sabia lá para onde é que era a Pontinha. Sabia lá para onde é que era a Pontinha. Não, eu vou para Santarém. Chegámos à entrada da autoestrada, estavam mais 2 animogos, e portanto 2 animogos e eu viemos para Santarém. Vocês vieram antes, então? Não, depois chegámos foi no dia 27, já? Não, chegámos a Santarém, tivemos que ir para lá outra vez. Está bem. Voltámos outra vez. Não, eu vim no dia 26. Eu vim no dia 26. As primeiras, depois no fim já não era preciso a ambulância veio-se embora. Eu vim no dia 26. Portanto, e no dia 27, o Guilherme assistiu à chegada do Salgueiro Maia, que foi aqui no Largo da Câmara? Não assisti, só vi depois, mas não assisti, estava na enfermaria. Estava aqui na enfermaria de serviço, depois estava de serviço. O quartel estava fechado. O quartel tinha 1000 homens, não era? Por isso, o quartel estava cheio de gente, não é? Eu nem sei se tinha 1000, se tinha mais. Ou mais, pois. Com o destacamento era capaz de ter mais. Pois. Com o destacamento... Já não me lembro bem, mas era eu que dava as vacinas a todos. Era complicado, era 3 dias a dar vacinas, era muita gente. Aqui o destacamento, era muita gente, muita. Depois do 25 de Abril, o Guilherme ainda ficou na tropa durante mais quanto tempo? Fiquei na tropa mais 6 meses. Mais 6 meses? Mais 6, não. Estava a fazer o serviço militar obrigatório? Estava a fazer o serviço militar obrigatório. Não tinha chegado a ir à guerra? Não fui à guerra. Quando foi 25 de Abril, eu ia fazer 2 anos de tropa. Eu entrei no dia 1 de agosto de 72 para a tropa, na Carregueira. E vim aqui para Santarém no dia 9 de fevereiro de 73. Portanto, foi o 25 de Abril. A minha tropa normal era acabar no dia 31 de julho de 1975. Como houve o 25 de Abril, saí no dia 20 de dezembro de 74. Estive aqui até 20 de dezembro. Voltou para o seu trabalho, para o Café Central. Voltei para o Café Central. O Salgueiro Maia ficou seu amigo? Costumava ir lá? Como é que é? Não era muito cliente Ele não era do Café Central. De ir ao café? Eu não tive grandes conversas com o Salgueiro Maia, porque vamos lá ver uma coisa. A tropa não é assim como as pessoas dizem, tu lá, agora a gente dar-se com capitães e coronéis e essas coisas todas. Na altura não era assim. Na altura, e então aqui na escola, o respeitinho era muito bonito. Era uma coisa que tinha que ser respeito. E eu não era, por acaso conhecia muito bem o Palma, conhecia muito bem o Morgado, conhecia muito bem o Mel, mesmo a seguir, não, até porque ele... Eu acho que eu nunca ouvi na enfermaria,
qual era o conhecimento que eu tinha dele. Era quando ia para as semanas de campo, que ia praticamente todas as semanas de campo, porque eu tive aqui 2 anos, praticamente como único enfermeiro. Havia um segundo sargento, mas que só estava de dia, havia um primeiro sargento que era o Alves, que não fazia nada, havia o médico que era major, e eu era praticamente o único enfermeiro. Eu fui trabalhar aqui na tropa. Muito. Trabalhei muito na tropa. Mas gostava disto. Gostava da tropa. O 25 de Abril foi o dia mais importante da sua vida. Da minha vida foi. E é um grande orgulho ter participado neste dia É um que orgulho muito nos deu a grande. liberdade, a democracia. Mas não foi fácil, a seguir ao 25 de Abril, trabalhar no Central. Ah, Não foi fácil. Porque eu era, no Central, era apontado como aquele é que foi culpado disto. Porque sabe perfeitamente que é cá de Santarém, se calhar não sei, sabe. então eu pois, frequentava o Central mas, quando era jovem. sim, Mas jogava bilhar, era mas no bilhar. frequentava O bilhar, que no era ao lado. coisa, porque antes do 25 de Abril ninguém frequentava o Central que Não, os clientes não quisessem. Exato. Não eram os donos, eram os clientes. Aquilo era um clube da elite da cidade. elite Não é? da cidade. Portanto, os agrários, os advogados, os Os médicos, doutores, era os quem militares. os militares, era quem frequentava. Mas menos militares. Os militares mais velhos, os brigadeiros e os chefes de polícia e essas coisas. Aí é que iam para lá. Portanto, e essa gente continua a existir toda no Central. Continua a existir toda no Central com uma ressalva. Com uma ressalva. É que a seguir ao 25 de Abril foi complicado, porque quem era de esquerda foi banido. Foi banido, a grande maioria deles. E aquilo depois só se compôs porque em 75, o engenheiro entregou aquilo a um empregado, e esse empregado faliu e foi-se embora daquilo, e depois a gente em 77 os empregados tomaram conta daquilo. E aí é que o Central abriu à população, porque até aí o Central não era aberto à população. Eu assisti a cenas no Central em que eles estavam lá centrados, entrava um homem qualquer lá dentro do Central e eles diziam assim: quem é aquele senhor? Não sei quem é, não sei quem é, pá, diz-lhe ele que isto aqui não é café para ele, ou que se vai embora. Isto era assim. Isto antes dos 25 de Abril era assim, não ia lá Era qualquer tudo muito tipo. fechado, era tudo muito. E eu depois era. As pessoas da direita cá de Santarém diziam: ai, o Guilherme é que foi culpado disto. Um comunista, o Guilherme é um comunista. Nunca foi. Tanto que quando a gente ficámos com o Central, fomos apelidados de os comunistas roubaram o café ao engenheiro. Não foi nada disso. O café, isso é uma história. O Central também tem uma grande história que precisa de ser contada. O café foi nós que pagámos. Tivemos 3 anos que não recebemos ordenado. Para pagarmos as dívidas que o outro deixou e para depois ficarmos com aquilo. Portanto, foi complicado. Depois eu ser o elemento da coluna e o meu patrão, o engenheiro, dizia-me assim: pá, tu foste culpado do Café Central ter fechado pela primeira vez no dia 1 de maio de 74. Porque o Café Central nunca tinha fechado, nem quando os donos tinham morrido. É verdade, é verdade. Mas foi um grande orgulho e não se arrepende de nada. Eu? Não me arrependo de nada. Quer dizer, estas coisas passam uma vez na vida pelas pessoas. Eu tive a sorte de estar naquele momento, naquele sítio. Pronto, e ganhámos uma amizade grande. Tivemos, a malta da coluna teve 25 anos que não se encontrou. Depois o público fez um encontro. Promoveu aquele encontro aqui em Santarém, não foi? Sim, promoveu aqui em Santarém, mas em Lisboa depois. E em Lisboa também. Sim, o público gastou... Que até fizeram uma revista, não foi? Com a fotografia de toda a gente. Exatamente. E a história de cada um. A história de cada um, tudo. O público juntou quase toda a malta que foi na coluna. Só 10 é que não vieram e o público gastou 90 mil contos em 70. Em 99, para juntar essa malta toda. Foi uma coisa extraordinária. E a partir daí, então, começámos a fazer almoços anuais. E temos um grupo, um núcleo duro, o que a gente chama um núcleo duro, meia dúzia de pessoas,
em que eu tenho orgulho de uma coisa. Eu sou o único raso. Os outros são oficiais, são sargentos, e eu sou o único que era cabo, porque fui escolhido. Nessa festa dos 25 anos, escolheu-se 3 representantes, um dos oficiais, um dos praças e um dos sargentos. Eu fui escolhido dos praças por ser aqui de Santarém, porque foi o Beato na altura que organizou essas coisas todas. O Carlos Beato? Sim, por ser aqui de Santarém fui escolhido para isso, e agora temos um núcleo que nos reunimos 2 a 3 vezes por ano, e em casa de um ou do outro, vamos lá, fazemos o almoço do 25 de Abril todos os anos e damos bem uns com os outros. Este ano vamos ter aqui um 25 de Abril especial em Santarém. Vamos. Já conhece o programa? Já conheço. Vai acompanhar as comemorações? Todas. E vou levar a minha neta. Que idade é que ela tem? Tem 10 anos. Já tem 10, já dá para perceber. Já lhe explicou como é que foi as coisas? Eu já fui a muitas escolas aqui em Santarém. Agora, nos últimos anos, não têm ido. As pessoas começaram a desligar disto. Mas fui muitas vezes a Berra Ramires, fui a Almeirim, já fui uma vez a Alcácer do Sal, fazer uma aula de história sobre o 25 de Abril. Já fui à escola primária, já fui ao colégio do coisa. Foi uma coisa que eu cheguei lá e disse assim, desculpem lá, então, mas eu venho aqui ao colégio daquele do hotel do... Como é que ele se chama? Do Val dos Reis. Do Val dos Reis. Fui lá fazer uma coisa sobre o 25 de Abril para miúdos de 4 anos. Não. Ainda são muito pequeninos, não é? Não percebem nada. Como é que se lhes vai explicar o que era a censura? Ou o que era... Bom, isto depende muito dos professores que estão nas escolas. E eu já disse à minha neta está na escola de Ramiro, e disse a ela, olha, quando falar no 25 de Abril, diz à professora, se quiseres, o avô vai lá. A essa escola eu já fui uma data de vezes. Quando estava lá a doutora Conceição, que é casada com o arquiteto Martinho, ela dava lá aulas e eu fui lá muitas vezes fazer colóquios sobre isso. E os miúdos gostam, Sim, gostam. Já tem idade para perceber. Já são 11, 12 e 13 anos, gostam e fazem, é muito importante, e fazem perguntas. E é muito importante transmitir isto, até porque há agora uns saudosistas aí do antes do 25 de Abril. Há aí uma malta agora e parece que há muitos jovens, e parece que são muitos jovens. Eles sempre existiram. Agora estão mais de fora. Não há nada que mais me chateie na vida que é pessoas da minha igualha, ou portanto, pobres, que trabalharam uma vida inteira, sempre com sacrifício, e que dizem assim, isto antigamente é que era bom. Mas era bom o quê? O que é que era bom antigamente? Para quem? Então eu saí da escola com 11 anos, em agosto, em outubro, de ir para a Central, trabalhar, era desta altura, entrava às 8 da manhã, saía à meia-noite, lá à porta do hotel. Fez a 4ª classe? Fiz a 4ª classe. Mas mais do que isso já não pôde. Teve de ir logo trabalhar. Não pôde porque tinha um problema na família, o meu pai era doente. Pronto, isso já dava... A minha família, eu vim trabalhar com 11 anos, mas as minhas irmãs também foram servir com 11 anos. Minha irmã mais velha foi servir para a casa do Zé Tropa, aqui de Santarém, com 11 anos. A minha outra irmã a seguir foi trabalhar para Lisboa, para a casa de um cunhado do Xanã, do dono do Central. Só a mais nova, que tem agora 60 anos, é que já não foi, porque já apanhou outra vida. E, portanto, as pessoas quando dizem que isto antigamente é que era bom, mas o que é que era bom antigamente? Não era nada. Absolutamente nada. Agora, mas digo uma coisa, o orgulho grande em ir no 25 de Abril e fazer parte desta família é grande. Mas também, estes últimos anos têm sido complicados. Estou muito desiludido com a política. Ao estado a que isto chegou com a política, com a justiça. Tudo. É uma pouca vergonha. A nossa justiça é uma pouca vergonha. Eu não percebo nada de justiça, não percebo nada Prendem as pessoas eu só tenho a 4ª classe. Eu só tenho a 4ª classe. E depois não levam os processos até ao fim, aquilo arrasta-se durante anos?
Lançam a suspeita sobre tudo, não é? Tudo, e depois, quando chega à altura, não é nada, e depois, quando a gente sabe que esses gajos que andam aí a roubar, que andaram a roubar a vida inteira, nunca lhe acontece nada, nunca acontece nada a essa gente, nunca, nunca. Então, como é que se. Temos os mega processos que há anos que aquilo anda ali aos trambolhões. Como é que me explicam a mim, que só tenho a quarta classe, que há pessoas que apanham 25 anos de cadeia e depois a seguir vem um juiz que diz: não, não, ele não apanha nada, ele vai ser inocentado. E depois vem outro a seguir outra vez e diz assim: não, não, ele tem que apanhar os 25 anos. Vamos lá ver uma coisa: os juízes não estudaram todos no mesmo sítio. As leis não são iguais para todos. Eles não têm que cumprir a lei. É pela interpretação deles. Também esteve no golpe das Caldas, é isso? Sim. E como é que foi? Foi ao contrário, foi complicado. Nas Caldas, a Escola Prática de Cavalaria de Santarém, para chegar às Caldas, demorou praticamente 7 horas. Porque os carros não andavam, ou não sei o quê, porque os oficiais que foram, a grande maioria deles, foram contrariados, porque não queriam ir fazer, porque viram que aquilo Não tinha pernas para andar. tinha dado barraco. Mas isso tinha sido antes do 25. E então, nesse do golpe das Caldas, que foi um tempo antes do 25 de Abril, foi um golpe falhado. Foi um mês. Como é que foi? Demoraram tanto tempo, iam contrariados? Já não chegaram a tempo, não é? Não, era para ver se não chegávamos, era para ver se chegámos lá, ficámos à porta do quartel umas horas, até ver os outros que tinham sido presos, chegarem lá às Caldas. Foram presos, foram-se embora, e eu digo assim: bem, isto alguma coisa se passa aqui. Passa-se aqui algo. Mas eu sou, ainda em relação à situação, há uma coisa que eu sou muito crítico, muito crítico. E estou à vontade para falar porque eu não fui ao ultramar. Porque se fosse, ainda era pior, com certeza. Eu não fui ao ultramar. Passaram 50 anos do 25 de Abril. E ainda continuam centenas de militares enterrados em Angola. Agora, estamos outra vez aí a assistir à guerra da Ucrânia e anda-se a falar que é preciso os europeus rearmarem-se e tal, e já se fala outra vez em criar o serviço militar obrigatório em Portugal. O que é que o Guilherme acha disso? Olha, eu, para ser sincero, acho uma coisa. Acho que o serviço militar obrigatório nunca devia ter acabado. Nunca. Nem que fosse 2 meses, ou 3 ou 4. Serviço militar obrigatório. O senhor não foi tropa? Não, passei à reserva territorial, Pois. porque havia excesso de contingente, Pronto. mas fiquei Lá vem apto uma e estava à coisa. espera A disso. minha geração, a minha e a outra antes, portanto, até à minha geração, porque depois a partir da minha geração, muitos já não foram à tropa. Na minha geração, quantos milhares de portugueses arranjaram uma profissão na tropa? Com aquilo que aprenderam na tropa. Quantos milhares e milhares de portugueses aprenderam a ter disciplina e essas coisas na tropa? Porque a tropa não. Nem tudo é mau na tropa, há muita coisa boa na tropa. Há disciplina, há organização, há saber respeitar o próximo, todas essas coisas se perderam.